Estou numa série falando sobre avivamento. Amém, amados? Eu quero fazer um recorte aqui. Eu quero parar um pouquinho. Deixa eu só compartilhar um pouquinho isso com vocês. O Lucas falou sobre o avivamento e com todos os avivamentos que houveram na história, numa quinta-feira. Quem estava nesse culto? Alguns acho que estavam, foi uma bênção, ele ministrou. Na quinta passada eu falei sobre o avivamento, mostrando o exemplo do avivamento de Israel, quando Elias retoma. Amém, amados? A adoração a Deus, Deus responde com o quê? Quando Elias prega, se fala com fogo, responde com o quê? Com fogo, que é o simbolismo da presença de Deus, que sempre esteve, né? Sempre acompanhou Israel à noite. Depois eu falei, e o Lucas também falou isso, o avivamento não é uma agenda, não é nada disso, mas é um tocar de Deus na terra, um derramar do Espírito Santo, que traz transformação na vida das pessoas. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso hoje, vou ser bem sucinto, eu acredito na pregação, quero crer, em nome de Jesus. Todas da manhã eu fiz bem rapidinho, porque eu aproveitei um tempo do culto para compartilhar algo com vocês. Em que sentido, pastor? Eu creio que Deus tem algo para fazer. Eu gostaria que fosse feito no meu turno. No meu turno de vida, sim, no meu ciclo de vida. Eu gostaria de ver, eu creio e verei a glória de Deus. É o que o salmista fala. Então, eu não gostaria de passar a minha geração, ou aqueles com quem eu convivo, e ver as coisas que Deus tem para fazer não acontecer. Amém, amados? Eu fui técnico muitos anos, então assim, uma das coisas que mais me dá tristeza é um talento desperdiçado. Eu via pessoas que tinham talento, tinham uma capacidade, eu falava, uau, vai poder chegar em algum lugar. Não chegava. Né? Hoje em dia, os dois levantadores da seleção brasileira masculino e feminino foram do lugar que a gente dava aula lá. Então desde cedo a gente conhecia, falava, né? A Paty, você conhece os dois? Você conhece o... com a Roberta sim, mas você conhece o jovem que está levantando também? Ou não? Da masculina? Ok. Né? Mas dois que você falava, é diferenciado, um dia vai chegar. Chegou. Né? Que o tempo assim, você já tem mais ou menos aquela ideia de... Tem todo o potencial para as coisas acontecerem. Então uma coisa que eu fico pensando é Deus olhando para a terra e falando, tá todo o potencial para o Espírito se derramar. Ai pastor, como é que tá? E Jesus mesmo falou, os campos estão o quê? Brancos. O que está faltando? Os trabalhadores da seara. Não é isso? Ele fala, não precisa nem orar pelo povo, os campos estão brancos, olhe pelos trabalhadores da seara. Por quê, pastor? No cerne do avivamento, ou como eu expliquei falando na quinta-feira, o cerne do avivamento, o centro do avivamento é saber que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Sobre tudo, tudo mesmo, de verdade, tudo. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu me entrego, me movo e Deus move de forma sobrenatural. Reconheço que o Senhor é Deus. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho, principalmente com foco em Jesus, como o avivamento vai se desdobrar. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Posso ou não? Se há uma briga nesse mundo entre a luz e as trevas, no que diz respeito a tudo, o mundo jaz no maligno, o trigo e o joio crescem juntos. Então por que você está falando isso, pastor? Quem concorda comigo que hoje, aqui na fazenda, aqui ó, nesse momento que a gente está aqui, a gente estava adorando a Deus, não estava gostoso? Para te adorar, não é isso? Quem concorda que nesse momento tem alguém que não está adorando a Deus? Quem concorda que tem adoração a principados, potestades, espíritos malignos, sim ou não? Sim ou não, amados? A gente acabou de ofertar, participar financeiramente aqui da igreja. Quem concorda que nesse mesmo momento, ou talvez há mais tempo do que a gente está fazendo, ou com mais constância do que a gente está fazendo, as trevas estão sendo alimentadas financeiramente? Alguns estão na dúvida? Deixa eu te explicar. Se tem gente usando drogas, tem gente comprando coisas que destroem, se tem gente fazendo algo nocivo, se tem gente roubando, se tem gente corrompendo, se tem gente com corrupção, isso está alimentando as trevas. Quem concorda com o que está acontecendo agora? Sim ou não? Nós estamos adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Você acredita que tem alguém xingando agora? Sim ou não? E agora, de novo, tem ou não? Tem ou não? Tem. Nós estamos adorando com música a Deus. Tem músicas que não agradam a Deus que estão sendo tocadas agora? Tem ou não tem? Minha pergunta é, elas são maioria ou elas são minoria? Maioria ou minoria? Ah, pastor, você está falando isso, mas você bem sabe que a luz prevalece sobre as trevas. Eu concordo que a luz prevalece sobre as trevas, mas Deus quer todas. Ou não? Sim ou não? Sim ou não? E quando a gente vê diversas coisas acontecendo na terra, a terra sendo tocada, uma das formas de tudo mudar é a adoração ser rendida exclusivamente a Deus.
Quase todos os avivamentos que aconteceram na terra têm essa mesma característica. A adoração se volta a um único Deus, a um único Senhor, em oração, em adoração, e tudo acontece voltado a Deus. Amém? Quero compartilhar com vocês um vídeo rapidinho de um avivamento que aconteceu na década de 90, no início da década de 90 do século passado. Né? Quem estava vivo? Quem não tinha nascido ainda? Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão. Então, todos vocês, amém, né? Ainda não tinham vivido isso, mas ok. Mas não parece que é tempo. Quero compartilhar porque isso aconteceu num país que a gente teve agora. A gente acabou de voltar da Guatemala. Nós fomos no lugar que teve um avivamento, e é o efeito de um avivamento também. Grandioso, fomos numa igreja linda, maravilhosa, do pastor Cashluna, né? Da pastora Sônia, foi uma bênção. O congresso foi uma bênção. O retiro de pastores que teve lá também foi uma bênção. Os líderes puderam estar presentes da igreja. Nós fomos muito ministrados, tudo excelente, tudo lindo. Profetizo que quem quer, deseja, um dia vai também, em nome de Jesus. Amém? Para ver, é um dos 10 maiores e mais lindos templos de todas as religiões. Né? Então, meu Deus, é maravilhoso. Eu já tinha ido uma vez, mas fiquei feliz que foram mais pessoas da igreja dessa vez. Então foi muito legal todo mundo ter a experiência. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque lá ainda existem frutos de um avivamento que aconteceu. E eu quero fazer isso e conversar isso com vocês e mostrar isso que aconteceu. Posso ou não? Porque eu ministrei no começo também desse ano falando, né? Deus quer salvar a fazenda. Desde o ano passado, o que precisa? Um povo que se chame pelo meu nome, que se arrependa, se humilhe, amém, amados? E traga isso. Como eu falei que tem adoração para as trevas, às vezes na casa de um crente tem gente xingando. Às vezes na casa de alguém que deveria ser luz tem trevas, e a Bíblia diz que a luz prevalece sobre as trevas, mas a Bíblia também diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, e que se seus olhos forem trevas, quão densas? Trevas serão. Então eu quero ministrar rapidamente hoje, mas eu preciso mexer nas nossas estruturas, porque para que Deus avive a terra, nós temos que ser os primeiros a ser avivados. Nenhum amém. A minha esposa falou amém. Você tem que falar, né, amor? Sou seu marido, se eu falar aqui, você fala amém. Nós precisamos ser avivados. Amém, amados? Então aí eu vou falar hoje, depois que a gente vê o vídeo, eu vou mostrar, mas eu quero que vocês vejam o efeito de quando muda a adoração. O efeito que existe em tudo, na vida das pessoas, no ambiente, na comunidade, na terra, em todo lugar. E vão crer que a fazenda será salva. A Guatemala 60% da população é indígena, ela tem mais de 20 dialetos, né? É um país que não é um país super desenvolvido nem nada, é um país da América Central, ela é rota de muitas coisas complicadas também, então tem suas coisas, suas vantagens, suas desvantagens, mas eu quero trazer um exemplo do que Deus fez independente disso. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Numa cidade como se fosse uma cidade tipo Antonina, Morretes, assim. Lá tem muitos vilarejos, não é um ou dois, é diversos vilarejos. A gente passou voando lá, né? E vilarejo em cima de montanha, vilarejo. Daí que eu fui saber que 60% da população ainda é indígena. Em torno da população daquele país são 19 milhões de pessoas, né? Uma grande maioria está concentrada na grande cidade, que é a cidade da Guatemala, né? Lá são 22 vulcões, 6 estavam ativos enquanto a gente estava lá, né? A gente estava passando, aí estava Tava o Moisés e o Enio, eu acho, na vinda assim, que daí Moisés falou, o que é aquele negócio preto lá? Daí eu falei, aquilo lá é fumaça de vulcão. Daí ele me olhou com uma cara assim, ali nós estamos na Guatemala, aqui vulcão é normal pro povo, né? Para nós às vezes não, mas para, né, o brasileiro já imagina, meu Deus, né? Mas não, ok. Então eu quero mostrar o que aconteceu num avivamento, podemos? Então vou pedir 13 minutos da sua atenção, em nome de Jesus. Vamos apagar as luzes, vamos assistir o que Deus fez em uma cidade e vai fazer na nossa também, em nome de Jesus? Vai. Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos
Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus. E pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, é verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois, chamaram o pastor.
e nós oramos A por casa ela. estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram o milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram. Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo. Quando as pessoas começaram a ver que o evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19 mil pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do evangelho? Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994, a última das 4 cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão boa que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador. Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam 4 caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de Almolonga atingem proporções bíblicas. Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho. É simplesmente inacreditável. Olha, é maior que meu braço. É maior que meu braço. Isso é que é um vegetal, um legume. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com um aumento de 1000% na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu para os fazendeiros em Almolonga produziu melhores colheitas do que os métodos científicos. E os fazendeiros constantemente dão glória a Deus pela colheita tão abundante. Antes, para conseguirmos colher os rabanetes, demorava 60 dias. Mas depois que Deus chegou à cidade, levava apenas 40 dias. E hoje, normalmente, leva apenas 25 dias para colher o rabanete. Você pode perceber um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria do solo. Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram. Trataram a terra melhor e a terra começou a produzir melhor. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista e depois colocaram adesivos cristãos nesses caminhões. É maravilhoso e é o resultado do evangelho transformando a comunidade.
idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância vinda do coração. Temos 20 igrejas protestantes muito ativas, muito militantes e muito envolvidas em oração, adoração, libertação e assim por diante. Apesar do seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm a intenção de esmorecer. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a repreender as forças do mal através de oração e evangelismo. Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia da Morte, os habitantes de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo. O prefeito da cidade, um cristão genuíno, recebeu uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se ajuntaram para orar por uma contínua expansão do Evangelho no seu vale e também ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade e consagração. Oração e jejum nos dão a vitória sobre os principados. Não tivemos nenhuma preparação teológica, simplesmente nos colocamos diante do Senhor. Muitas vezes, quando falamos da transformação de uma comunidade, nós travamos uma batalha com a descrença. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades. Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue à idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho, porque podemos realmente enxergar as mudanças, e é isso que queremos para nossas comunidades e nações. Glória a Deus. Vamos orar, estenda a mão para cá. Vamos pregar agora. Pai, me usa como instrumento nas tuas mãos, que vidas sejam salvas, tocadas e edificadas, que a tua palavra chegue a cada vida e a cada coração. Vou falar sobre um avivamento que deve acontecer primeiro em nós. Vou usar os exemplos coletivos e o exemplo de Jesus, e que seja uma realidade, chegue a cada vida e a cada coração, e a todos que estiverem escutando essa palavra, onde quer que estejam, no tempo em que estejam escutando, e que se já for daqui 5, 10 anos, eles possam testificar que isso foi ministrado às nossas vidas e nós vimos, ouvimos e caminhamos de acordo com a palavra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vai, pode colocar o primeiro versículo lá. Primeiro, derramado Espírito, avamento a esse derramado Espírito, como foi profetizado pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, onde o texto diz, vamos ler juntos, e acontecerá depois que sobre toda vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ele está falando para o povo de Israel, então servos e servas somos até nós que não somos judeus, todos seriam tocados pelo Espírito Santo. No avivamento todo mundo participa, homem, mulher, mais velho, mais novo, crianças, os mais velhos têm sonhos. Amém, amados? As crianças profetizam, falam do futuro, e os mais jovens têm visão, percebem para onde vão, são apurados, glórias a Deus. Vai, próximo. Quando começou isso, pode voltar, isso. A certeza que a terra será tocada. Abacuque também profetiza no Antigo Testamento. Abacuque capítulo 2, versículo 14, pois a terra se encherá do conhecimento assim como tem água no mar ou não? Quem já viu o mar? Está cheio de água? Então a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória de Deus, da natureza de Deus. Amém, amados? Tudo isso foi profetizado. Quando isso começou, pastor? Isso começou coletivamente no período parecido com o nosso agora, lá no final, numa festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e todos foram cheios de línguas como de fogo. Amém, amados? Então Pedro, no seu primeiro discurso, ele se levanta e ele diz isso. Pode passar, por favor. Né? Ele diz, Atos 2,16, mas o que ocorre? Eles viram as pessoas falando em línguas, cada um escutava na sua língua nativa, falando das grandezas de Deus, das coisas de Deus. Então Pedro se levanta e fala, irmãos, eles não estão bêbados, mas
que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. Amém, amados? Ele começa a explicar, começou esse avivamento. Ok, glória a Deus, sabemos, e a igreja vem crescendo de moveres em moveres, assim como Lucas pregou em alguns determinados momentos da história e locais, houve um derramado do Espírito Santo, mas eu creio que nós podemos viver algo poderoso ainda. Amém, amados? Nós já vimos coisas acontecendo na igreja, nós já vimos poder e coisas maravilhosas, sinais, graças a Deus, diversas coisas já aconteceram, mas eu creio em algo que tome toda a cidade. Amém? Mas isso começou, o derramar do Espírito, com uma pessoa só. Como é que era o nome dele? Começa com G e termina com Jesus. Como é que é o nome dele? Jesus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e permaneceu. Antes não, ele cobria as pessoas, ele estava sobre as pessoas, mas ele saía, ele não conseguia ficar. Por que ele não podia ficar, Paulo? Por que o Espírito Santo não podia ficar nas pessoas antes de Jesus? E por que ele só repousava sobre as pessoas? João, por que ele não pôde permanecer? Exatamente. Porque o corpo não era santo. Deus não habita em nada que não é santo. Por isso que não adianta se enganar que viver pervertido e corrompido você tem habitação. Não, Deus é santo e ele fala, sede santos porque eu sou. Vocês viram o pastor falar ali como é que eles mantêm o avivamento e o mover? Com santidade, com consagração. Amém. Amém? No final dos tempos os pervertidos se perverterão ainda mais. E os santos santificarão ainda mais. Aquele corpo era santo, então ele era habitação própria para o próprio Espírito descer e permanecer. E ele permaneceu em Jesus. Glórias a Deus. Então vamos pegar essa história, porque nós também somos crentes cristãos de uma igreja pentecostal, que crê que o Pentecostes tocou a terra, que crê nos dons, nos milagres, em tudo que Deus faz. E também recebemos o Espírito Santo. Talvez alguns vieram visitar hoje, não receberam ainda, mas nós vamos orar, você vai receber o Espírito Santo, você vai declarar com seus lábios, crendo no seu coração e vai ser salvo. Podemos até fazer isso para igualar todo mundo agora, vamos fazer já? Então vamos orar uma oração juntos, em nome de Jesus. Podemos? Não quero que você mude de religião, não quero nada, quero que você comece um relacionamento com Deus. Quem está disposto? Então vamos orar, coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez, dá experiência com o Teu Espírito ainda nesse culto. Fala essas vidas e esses corações. Nós pedimos para o Espírito Santo entrar na nossa vida, Ele entra na nossa vida. Vamos ver o que aconteceu com Jesus, então? Eu vou usar alguns evangelhos, para exemplificar, porque ele aparece essa história em mais do que um, e nós vamos avançando. Podemos, amados? Marcos 1,12 diz assim, leia comigo, depois eu leio para quem está ouvindo só no coisa, eu vou ler bem baixinho enquanto vocês estão lendo. Vai, 1, 2, 3, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então tudo iniciou em Jesus Cristo. O Espírito impeliu para o deserto. Vamos a um outro evangelho que conta algo aqui um pouquinho mais minucioso sobre esse aspecto. Vai, Marcos é um evangelho bem prático, Lucas foi um dos últimos a ser escrito, já com muitos evangelhos em mãos, para eles poderem organizar as coisas, E diz assim em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, não entendi, Jesus o quê? Então Jesus antes não estava cheio do Espírito Santo, porque ele não havia sido batizado, o Pai não tinha aberto, rasgado os céus e enviado o Espírito que pousou sobre ele. Amém, amados? Por isso ele não operou sinais, milagres, maravilhas, ele não fez nada. Mas uma vez que os céus se abriram, ele foi batizado, o Espírito veio e pousou sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Voltou do Jordão e foi o quê? Para onde? Pelo mesmo Espírito, para onde? Então, ok, aqui vamos falar algo da nossa vida cristã que deve ser uma realidade. Podemos? Sim ou não? Nós devemos ser cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós não devemos nos distrair, nos embriagar, ficar iludidos, distraídos com outras coisas. Nós devemos nos encher do
Espírito Santo, é isso que ele está falando. Não se distraia, não fique distraído, não faça isso. De onde você tirou, pastor, que bebida tem relação com distração? Vai lá para Provérbios, quando o sábio fala, dê bebida para quem não tem, para quem está em fuga, para quem está em dificuldade, para que se distraiam. Nós não somos desses. Amém, amados? Então, nós devemos ser cheios do Espírito. E ser cheio é ótimo, é maravilhoso. E infelizmente, no modo como a gente vive hoje, infelizmente, quando tudo a gente transforma numa religião, no meu modo de fazer e não num relacionamento, começa a bagunçar. Como assim, pastor? A maioria das pessoas vem para ter uma mera experiência de degustação. O processo religioso é esse. Eu vou na igreja no domingo, eu faço minha rotina, eu bato meu cartão, eu dou até um dinheiro para a igreja, eu faço as minhas coisas, depois eu volto à minha casa e vivo do jeito que eu quero. Eu vivo bem louco, só Jesus mesmo. Qual que é a questão? As pessoas são cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Se você pedir, ele vai te encher. Se você pedir, ele vai te encher. O pastor não é mais cheio do Espírito Santo que ninguém mais. Se você pedir, se você quiser, Deus faz. Amém, amados? Amém? Nem o pastor é mais ungido que ninguém, nem nada. Eu sou o anjo da igreja, o mensageiro da igreja. É o que a Bíblia orienta. É assim que é a nossa função pastoral, minha e da pastora. Amém, amados? Amém? Mas todo mundo é unção de Jesus que está. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus do morto, que levou ele para o deserto, que habita em mim, habita em você. E habita, de acordo com Joel, numa criança que vai fazer o quê? Você fala profetizar, que vai fazer o quê? Num jovem que vai ter o quê? Visão. E num mais velho que vai ter o quê? Sonhos. É o mesmo Espírito. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Porque, às vezes a gente está cheio do Espírito. Só que como é só isso, é um processo religioso, eu venho e me encho de Espírito e saio, né? Todo feliz, orando em línguas, beleza, aleluiado daqui da igreja. Mas quando eu passo da porta do portão ali, eu não faço a sequência do que aconteceu com Jesus. Jesus foi o quê? Jesus. E depois? Não entendi. Guiado pelo Espírito. Então a minha experiência, eu venho no culto, eu venho cultuar com as pessoas, eu venho adorar com as pessoas, que é uma delícia, é bom. Não é bom que os irmãos andem sós, não busquem seus próprios interesses, amém, amados? É bom que a gente possa congregar, que seja isso, não fazer diferente, como é o costume de muitos, principalmente quando perceberem a vinda do Senhor. Estou citando um versículo. Então a gente tem que congregar. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena bênçãos, mas quando eu saio daqui, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Só que a gente acostuma tanto com esse negócio de eu sou um cliente lá na igreja, que eu fui, peguei meu copo, minha dose do Espírito, e agora eu vou viver minha vida. Depois na quinta-feira eu vou lá, tomo mais uma dose, depois no domingo eu vou lá, tomo mais uma dose do Espírito. Só que eu não ando guiado pelo Espírito. Jesus foi cheio e depois ele foi. Então você saiu daqui, você voltou para a tua casa, o Espírito fala, pare com isso. Joga fora esse negócio, acaba com esse relacionamento, reconecta aquela coisa que você tinha que conectar, vai atrás daquela pessoa, peça perdão por aquilo, mova com essas coisas, esqueça disso. Mas logo eu caio no celular, caio no Instagram, caio nas coisas que eu estou, sigo a minha vida e não sou guiado. Amém? Amém? Quer um avivamento? Seja guiado pelo Espírito, seja cheio. E ótimo, glória a Deus. Por isso que a gente vê a verdade, irmão. Você vê o irmão na igreja aqui, eu vou falar para você, ele não está deixando de ser tocado por Deus, ele está sendo tocado por Deus. Deus ama, Deus vai fazer o máximo possível enquanto ele está aqui, enquanto ele se dispõe a estar na presença. Mas daqui para lá, Jesus sempre operou um milagre, sempre curou a pessoa, sempre abençoou as pessoas, mas ele falou, vai, não peques. Mas agora tinham que andar de acordo com a palavra que ele deu. O homem espiritual é guiado pelo Espírito. Amém, amados? Vamos ter uma igreja que vai mudar e transformar essa cidade em nome de Jesus, igual a gente viu? Nós vamos ser cheios do Espírito. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, às vezes, irmão, tem algumas atitudes minhas que atrasam o avivamento. Vamos assumir responsabilidade em nome de Jesus. Próximo. Então tá, vamos começar agora. E o que aconteceu com Jesus? Durante, sendo tentado pelo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais, teve o quê? Porque ele ficou sem comer quanto tempo?
40 dias, não fala que ele não bebeu nada, então provavelmente ele bebeu, que ninguém vive, o corpo de Jesus era humano, mas ele ficou 40 dias sem comer, então ele teve fome de verdade. Não é igual ontem uma irmã que me contou, meu Deus, contando lá para nós, né? Não posso falar que é a Bárbara aqui da igreja, contando que a Rebequinha tinha chorado, chegou em casa chorando, porque o amigo dela foi comer um lanche, ele terminou com fome ainda, chorou porque estava com fome, e daí a Rebeca chegou em casa também chorando, porque viu um amiguinho com fome. Que coração lindo. Daí, né, e a mãe compartilhando, e glória a Deus por isso, mas vamos ser sinceros, irmãos. Não era fome, não. Jovem almoçou antes de ir para a escola, o jovem comeu um lanche, é vontade de comer mesmo. Fome aqui, ó. 40 dias. Esse ano não vou fazer, mas olha para quem está de sala e fala, se prepare, meu irmão. Ano que vem vou decretar jejum. Para quem é da igreja, ó o amém, tipo 5. Decretar jejum. Temos que aprender a jejuar. A Bíblia diz que os meus discípulos jejuariam. Quem é discípulo de Jesus? Então você tem que fazer o quê? Ai, não gosto, pastor. Beleza. Jesus falou, os meus discípulos jejuariam. Essa é a liberdade do reino que eu amo. Vocês viram lá em Almolonga? 17 mil habitantes. Quantos estavam no chamamento? 15 mil. Tinha ainda 3 bar. Tem 2 mil lá que ainda ficam. E não tem problema. É assim mesmo. Graças a Deus que é assim o reino dos céus. Ninguém obriga ninguém a ser nada. Amém? Mas as pessoas entenderam para que eles foram chamados. Então Jesus ficou 40 dias sem comer. Ele teve o quê? Ele teve o quê? Fome. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, irmão, você não tem cara de quem já ficou 40 dias sem comer. Fala assim, nem forma. Nem forma. Né? Você fala assim, seu manequim te entrega. Vai, próximo. Primeira tentação de Jesus, que é a que mais, que todas as 3, eu quero usar não a tentação do que ele fala de questionar Jesus como filho, mas quero mostrar algumas coisas que podem tardar o avivamento, que não pode acontecer conosco em nome de Jesus. Primeira coisa, vamos ler lá o versículo comigo então, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus... Jesus, porém, respondeu, não só de, mas, primeira coisa que pode nos tentar a segurar o avivamento ou não deixar que nós sejamos avivados, a tentação de querer suprir suas próprias necessidades. Como assim, pastor? Jesus estava fazendo o quê? Você fala no deserto, jejuando. Jesus estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Guiado por quem? Pelo Espírito. Só que ele estava com o quê? Não, irmãos, o que ele estava? 40 dias sem comer, estava com o quê? Fome. Ele viu uma pedra. Jesus era todo poderoso? Claro que era todo poderoso. Ele poderia transformar as pedras em pão? Poderia. Mas ele tinha sido direcionado pelo Espírito para ir ao deserto, se consagrar, vencer o Satanás. Posso ouvir um amém? Por que ele tinha que ir para o deserto? Enio, por que ele tinha que ir para o deserto de jejuar? Arão, por que ele tinha que ir para o deserto de jejuar? Não entendi. Não. Por que ele tinha que jejuar? Por que ele tinha que não comer? Cadê meus filhos? A criança responde melhor isso. Jesus é o segundo Adão. O último Adão. O que o primeiro Adão fez? Comeu. Jesus não come. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala que depois que ele vence isso, o que acontece? Os anjos vêm servir ele. Amém? Não seja tentado a fazer a tua própria vontade, a querer suprir as suas necessidades. Quando o Espírito te direciona que você entregou a sua vida para Jesus, você não tem mais a sua vida, você não tem mais vontade, a tua vontade é a vontade de Deus. E Deus vai suprir, Deus sabe as suas necessidades. A palavra nos diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. O problema é eu ter a minha agenda no meio das coisas de Deus.
O meu jeito de fazer, as coisas que eu quero fazer, o jeito que eu tenho que fazer, beleza, irmão, você pode ter, mas você não precisava transformar a pedra em pão. Se você aguardasse um pouco, você ia comer a comida dos céus. Está conseguindo fazer entender? Chacoalha alguém bem bonito e fala assim: fuja dessa tentação, irmão. Fala assim: Deus vai suprir tuas necessidades. Quem crê? Claro que sim. Deus supre as nossas necessidades. Eu confio nele plenamente que ele vai fazer. A Bíblia diz que não há um justo, não mendiga o pão, não é desamparado, nem a sua descendência. Não está dizendo que eu não tenho que trabalhar, Paulo, você ouviu um amém? Eu não estou falando disso, mas estou conseguindo fazer entender? Quando em um momento que você se propõe a algo, faz, mas daí você desiste logo, porque você quer fazer a tua vontade, não aquilo que Deus te falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda que procede da boca. Para ele responder com um versículo desse, ele está falando: gente, eu estou numa questão de vida aqui. Eu estou 40 dias sem comer. Ele estava com vontade de comer, sim ou não? Sim ou não? Claro que estava. A Bíblia documenta nos 2 evangelhos que ele tinha o quê? Fome. Você conhece gente que se transforma por causa de 4 horas de fome, né? Já vira um outro ser. Você até fala: meu Deus, Jesus Cristo, né? 40 dias. Não seja tentado a fazer a tua vontade. Amém? Se o Espírito te direcionou, mantém naquilo que Deus te direcionou para fazer. Segunda tentação, vamos lá. Meu Deus do céu. 6h20 já, vai. Estou acabando. Não, estou no meio, mas vai ser rápido. Mateus 4, versículo 5. Segunda tentação. Então o diabo colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta, ele disse: se és o Filho de Deus, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu que te guardem, eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Usou um versículo. Respondeu-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda tentação que a gente pode ter para tardar o avivamento nas nossas vidas e na vida de todos: eu querer ter o domínio da minha própria vida. Eu já não entreguei a minha vida para Deus? Sim ou não? O que Paulo nos orienta e fala? Vivo não, mas quem vive? Cristo vive em mim. E o Fernandinho ainda canta depois: aleluia. Não é verdade? É isso. Agora, eu posso ser tentado a querer eu fazer as coisas e viver a minha vida do meu jeito. Pensa aqui no cenário. Satanás está falando: Jesus, você não veio para morrer? O salário do pecado não é a morte? E você sabe, o homem já pecou, ele tem a morte. Agora você tem vida. Porque se o justo, se o salário do pecado é a morte, o salário de não pecado é a vida. Por isso que ele morreu, só que ele não podia se matar. Amém, amados? Que é pecado. Quem está falando? Você está tentando ao Senhor teu Deus. Mas ele fala: vai, faz a obra inteira você aí. Faz e consuma tudo. Só que tinha que se cumprir todas as passagens da Escritura, tudo que foi escrito a seu respeito, todas as pessoas que ele tinha que tocar. Quem pode dizer glória a Deus? Ele não tinha sanado um monte de gente ainda, não tinha curado um monte de gente, não tinha trazido o reino dos céus para a terra ainda, não tinha discipulado as pessoas. Mas o Satanás fala: cumpre o seu chamado à tua própria força, vai lá e faz as coisas que você tem que fazer. Coisa que nós vamos ser tentados a, em vez de respeitar o padrão e a ordem dos céus para as coisas acontecerem, querer fazer do nosso jeito. Olha para quem está do seu lado e fala: não faça isso. Deus tem um plano e propósito para a vida de todos nós, para a vida dessa cidade. Amém, amados? Não seja tentado a fazer as coisas do seu jeito. Posso ouvir um glória a Deus? Entenda que Deus vai te usar e tem um modo, o tempo para todas as coisas. O meu pastor, que é o Dan, falei com ele hoje, o dia dos pais, né? Ele há alguns anos falou assim para mim: há um mover de Deus e eu estou dentro. Aí eu falei: é verdade. Então agora tudo que acontece na minha vida eu falo: há um mover de Deus e eu estou dentro. A gente estava indo para São Paulo, né, Paulo? Parou lá a estrada: há um mover de Deus, Paulo. Estou dentro, não sei o que Deus vai fazer com isso aqui. Outra vez também, quem estava na última? Estava eu e o Enio, né, Enio? E meu Deus, e parou e eu tinha que traduzir uma pessoa lá 9 horas, a gente ficou 3 horas parado na estrada. Falei: Deus sabe todas as coisas, há um mover de Deus e eu estou dentro. Vamos evangelizar os caminhoneiros na estrada. Vamos orar com as pessoas aqui. Tua vida está na mão de quem? Você vai reclamar? Tem algo para ele fazer ali? Eu contei esses dias que eu estava querendo voltar para o Dia das Mães, eu estava lá em São Paulo, aí acabou um evento 11 horas, eu cheguei 11h30 no hotel bom, graças a Deus, eu estava lá em Alphaville, peguei minhas coisas para a rodoviária, cheguei meia-noite e 40 na rodoviária. Quando eu chego na rodoviária, meia-noite e 40, eu achando que tinha ônibus do sábado para o domingo, mas tem mais sexta-feira. Aí eu chego lá, a pessoa: não tem ônibus, só amanhã de manhã.
Tipo, né, 6 horas da manhã deu, ô Jesus, quase reclamei. Falei, não, Deus tem algo para fazer, né? Aí fui lá, alguma empresa faz um ônibus antes, tem um 3 horas ou 3:30 da manhã, não sei. Eu fui lá no guichê da empresa. Falei, Deus, o Senhor tem um propósito para eu estar aqui, ficar essas horas aqui na rodoviária. Cheguei lá, tinha uma moça lá com um bebê, com uma menininha, resumindo a história. Eu consegui, graças a Deus, porque eu já fiquei muito em rodoviária lá de São Paulo, diversas vezes da época que eu trabalhava lá, estou acostumado, consegui levar ela para uma área melhor de uma empresa que é reservado, né, amados? Rodoviária de São Paulo, você imagina. Então, todo tipo de gente, uma jovenzinha, devia ter uns 20 e poucos anos, com um bebê de colo e uma menininha. Né? Eu comecei a conversar, falei, você quer que eu te leve? Ela ficou meio ressabiada. Aí, ó como Deus é. Posso compartilhar ou não? Eu estava cantando uma música e procurando minha passagem na internet, daí comprei na internet, que a pessoa do guichê não veio. E ela meio com medo na frente do guichê, esperando uma pessoa voltar, que ela ia ter que voltar para aquela empresa. Aí eu comecei a cantar, a menininha começou, de uns 5, 6 anos, começou a cantar a música comigo. Eu falei, essa música é de tal dela, é verdade. Eu falei, você vai em alguma igreja? Vou. Ela falou, vou em tal igreja lá em Balneário Camboriú. Eu falei, é de tal pastor, ele é meu amigo. Daí a mãe, tipo, pelo menos é crente, né? Então já ficou meio mais assim, já começou a se abrir. Daí eu falei, mãe, ó, vai ficar complicado você ficar com essas crianças até às 7 horas da manhã aqui na rodoviária sozinha. Amém, amados? Imagina o perigo, um bebê de colo, ela sendo... Falei, ó, eu conheço uma sala ali, eu sei que não é a da sua empresa, mas eu peço lá, a gente explica o cenário, eu já fiquei lá algumas vezes, né? Não é nada de... eu te falei, é um lounge, mas na verdade é só cadeira. Mas pelo menos não é junto com todo mundo que está no rolê lá. Gente, vida louca. Amém, amados? Aí fui lá, levei ela lá, falei, ô querido, ó, pode ficar aqui? Não, mas ela na passagem não é, deu. Amado, olha aqui o cenário, ó, uma mãe com um filho. Tem o gerente aí que quer conversa. Não, de jeito nenhum, tá de boa. Só senta ali, fica quietinha até a hora do seu... Falei, obrigado, Senhor. Se alguém podia ser traumatizado, que nada acontecesse, só o trauma e a atenção de uma pessoa ficar preocupada com um filho, com coisa. A minha esposa já ficou diversas vezes com 2 filhos, numa diferença diferente da dela ali, que seria 2 pequenas, a dela já se virava. Mas já imaginou a atenção? Sim ou não? Eu falei, se eu tinha que estar aqui, pai, e esperar 3 horas para ajudar essa pessoa, missão cumprida. Quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado, fala, para de reclamar, irmão. Fala, Deus está movendo e eu estou dentro. Amém, amados? Deus está movendo e eu estou dentro. É aqui que o Senhor me quer? Beleza, é aqui que eu vou estar, é aqui que as coisas vão acontecer. Último, vai, das tentações. A mais, vamos lá. E levou ainda ao diabo a um monte e mostrou-lhe. Ele disse, tudo isso te darei se... Então Jesus lhe ordenou. Porque está escrito. Em algumas outras traduções, só ele servirás. A palavra ali é servir por uma paga a alguém. Então, por que você está falando isso, pastor? O que o diabo quer é a adoração. O que nós devemos fazer para que venha o avivamento? Nós devemos ser exclusivamente adoradores de Deus. Exclusivamente adoradores de Deus. Amém, amados? Levantar nas nossas casas, na nossa vida, seja em atos, seja em palavras, seja em tudo que fizerem, fazer para a glória de Deus, em tudo que ouvirem, verem, no modo de vestir, no modo de andar, nas coisas como eu trato as pessoas, no modo fazer tudo para a glória de Deus. E sirvo a quem? E eu sirvo a quem? Ele fala bem claro, olha, ó, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus... Não entendi, é o Senhor teu Deus? E só a Ele? Só a Ele prestará culto. Deixa eu contar uma coisa para você, o que você adora, você cultua. O que você adora, você serve. Tipo uns jovens bonitos aqui, ó. Né? Quantos anos vocês têm? 15? Aí, sou jovem ainda. Dependendo como for o cenário do que eu vou... Começa um relacionamento, alguma coisa, pode virar o motivo da minha adoração. Pode ou não pode? Quem já gostou de alguém a esse ponto, infelizmente? Sim ou não? Você gosta de alguém que a pessoa vira o seu ídolo, aí você faz tudo por ela, você serve ela. Cuidado com o que você adora. Adore só a Deus. Adore só a Deus. Ah, pastor, você não adora a sua esposa? Claro que não, ela é humana. Ela também não me adora.
Tem falhas, mas nós temos uma aliança. Nós somos um. E já casou. Um dia quando cair as escamas dos olhos da pastora, já será tarde. Não é? Né? Ela acha que eu sou mais alto que ela. Que eu sou bonito. Deixa assim. Afinal, a diferença é isso aqui, ó. Nas fotos. Não é? Cuidado com quem se adora. De verdade. A gente pode colocar um filho num pedestal, a gente pode colocar um trabalho num pedestal, a gente pode colocar uma igreja num pedestal. Eu estou nesse desafio assim, com Deus e com Jesus, conversando intensamente. Os líderes sabem do que, pastor? Eu não quero criar uma religião. Eu não vim para fazer isso. A gente tem que ter uma igreja, tem que ter um nome, glória a Deus por isso. Mas nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui para servir a Deus e as pessoas. Amém, amados? Eu não tenho até então e não creio em Deus que isso vai acontecer, que eu vou... Amém. Parar aqui. Somos o reino dos céus na terra. A gente congrega em um lugar, vai no endereço. Amém, amados? Tem um nome que tem que ter, tem assim, mas... Glória a Deus. Não transforme nada disso. Se eu sirvo numa igreja, eu sirvo uma estrutura. Se eu sirvo a Deus numa igreja, eu sirvo as pessoas. Aí ninguém precisa me cobrar uma escala, ninguém precisa me falar nada, eu estou avivado. Posso acabar? Vai, próximo. Lucas 4,13. Jesus foi antes cheio do... Depois que ele venceu Satanás nessas provações, igual você vai vencer em nome de Jesus. Igual você vai vencer em nome de Jesus. Aí você vai começar a se mover de uma forma diferente. Olha o que aconteceu com ele. Passadas que foram as... De sorte que... Então Jesus... Como é que ele voltou depois? Poder do Espírito. Mas primeiro ele foi cheio. Depois ele foi guiado. Guiado pelo Espírito ele venceu todas as tentações. Nunca pecou. Foi tentado em todas as coisas sem nunca pecar. E depois ele voltou cheio de poder. Que o Senhor levante uma igreja gloriosa e poderosa em nome de Jesus. Assim como ele vai voltar com poder e glória, diz a palavra. Mas para isso, para acabar, pode passar por favor. Vamos colocar de pé? Uma pessoa pergunta para ele, para o Rabone, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento da lei? Em termos de importância de todas as coisas, na lei, na Torá, naquele que a gente obedece, em todas as 613 leis que a gente tem de costume, de todas as coisas, o Senhor falando da palavra, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Vai, vamos com força aí. Amarás ao Senhor. Todo aqui significa todo mesmo. Então no que diz respeito às outras coisas não tem outro. Meu maior amor é Deus. Minha paixão é Deus. Amém, amados? Aí depois o que ele fala? E este é grande primeiro, mano. Este é o... Tá, ótimo. Só para voltar. Eu comecei o culto de quinta-feira. Assiste depois na internet que é bom, vai te dar esse pano de fundo. Eu comecei falando do primeiro mandamento. Ame ao teu Deus, não construa imagem diante de ti, não tem outros ídolos. Tudo diz respeito à adoração. Nós somos seres de adoração. Se eu não adoro a Deus, eu vou adorar outra coisa. Um time de futebol, Amém, amados? Então eu foco exclusivamente tudo em Deus. Aí ele fala, e o segundo semelhante a este é? Como a? Ok. Aí, essa declaração de Jesus é muito pesada, é poderosíssimo. O que ele fala? 40. Não entendi. Destes dois mandamentos dependem o quê? Não entendi. A Bíblia que Jesus lia, o que a história da humanidade trabalhou como direção de Deus durante 4.000 anos, o que conduziu e conduz o povo judeu, por exemplo, até hoje, todas essas coisas dependem de duas coisas. Nisso se apoiam todas as outras coisas. Nisso depende do que, pastor? Ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a? Em tudo que a gente faz, Deus é o mais importante.
Depois de Deus, as pessoas. Depois de Deus, as pessoas. Depois de Deus, as pessoas. E vamos começar um grande avivamento em nome de Jesus. Quem crê? Em primeiro lugar, Deus. Depois, meu próximo. Vamos orar? E pedir para que Deus faça algo poderoso? Só consultando o conselho, as pessoas, deixa eu só me retratar aqui. Falei que a gente ia acabar depois com uma vigília, né? Depois da série de oração, ia voltar e fazer. Mas todo mundo falou comigo e eu concordo que está frio. Então vamos esperar para agosto para a gente fazer uma vigília? Pode ser, amados? A gente se consagra, se prepara, né? Para julho, agosto, final de julho, começo de agosto, porque senão vai... Então vamos preparar, a gente faz a divisão da leitura da Bíblia, organiza um evento, você vai dormindo antes para poder não dormir nesse dia. Amém, amados? Amém? Poder falar que você passou uma noite em oração. 5 amém, né? Se alegrava que passou a noite na balada, passou a noite jogando videogame, passou a noite assistindo seriado, passou a noite, não vai falar nunca que passou a noite em oração, adorando a Deus? Nós vamos passar uma noite adorando a Deus. Amém. Que alegria, glória a Deus, amém. Quero orar com você, que Deus comece um avivamento em você mesmo, de você perguntar para Jesus, será que eu estou fazendo a minha vontade em algumas coisas? Será que não deveria ser a tua vontade? Será que eu estou colocando a minha agenda na frente da tua agenda? Será que eu estou querendo fazer as coisas do jeito que eu quero? Eu estou me jogando aqui para fazer e Deus queria das coisas diferentes? Quem que eu estou adorando? Com quem eu passo mais tempo? A tensão do combate entre luz e trevas, ela vai aumentando nessa terra. Jesus já venceu. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente só precisa entrar na batalha, avançar. O que Satanás consegue fazer é distrair a igreja, é iludir a igreja. Vamos pegar o caso de Amolonga, posso? Era uma época que não tinha celular. Então se tivesse que desligar as TVs e os rádios, desligava um aparelho por casa e estava tudo desligado. Hoje em dia você está adorando a Deus num cômodo e o Satanás está fazendo uma festa nos outros 3 cômodos da casa. Minha casa não tem mais 3 cômodos, pastor, então profetize em nome de Jesus. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? É claro que as coisas estão diferentes, mas a gente não pode se santificar ainda mais? Não pode quebrar com essas coisas em nome de Jesus? Falar isso não é permitido, essa adoração não vai acontecer aqui. Não vou colaborar com isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você precisa de oração, ou nessa noite você fala, pastor, eu quero me posicionar para que Deus me use de uma forma poderosa, para que algo aconteça de forma poderosa na minha vida. A gente vai estar aqui, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Quero pedir para que todos orem de verdade. Em qual sentido? Em perguntar para o Espírito Santo, os líderes também, será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tinha ou eu estou colocando a minha agenda em todas as coisas? A gente é sempre tentado a colocar a nossa agenda na frente das coisas. Amém, amados? Sempre, não seja. Deixa Deus fazer. Amém? Deixa Deus fazer. Sua vida é sua ainda? Então você não chegou aos pés da cruz, não deu ela para Jesus, pegou a dele. A troca que deveria ser feita ainda não aconteceu. Vivo não mais, eu mais. E Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Com Cristo em mim, com ungido em mim, a esperança de manifestar aquilo que Deus quer através da minha vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, te peço, move as nossas vidas e os nossos corações. Nós queremos nesse momento render a nossa adoração exclusivamente a Ti. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer em nosso meio. Que o Senhor venha mover com liberdade, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer. Que nesse momento nós estejamos juntos em adoração. E que o Senhor fale às vidas e aos corações. Se pessoas precisam de oração, elas vão vir para frente. Se não precisam, que conversem com o Espírito Santo, cada um no seu lugar, mas que o Senhor ministre as vidas de forma poderosa, em nome de Jesus.